Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como é bom a gente estar com a nossa vida em ordem. Como é bom a gente saber que podemos ter uma vida em ordem. Como é bom saber que podemos contar com este Deus tão maravilhoso para ter uma vida bonita, uma vida alinhada com a vontade de Deus. Bem, para estarmos alinhados, para estarmos com esta vida bonita, é necessário conhecer Deus. É necessário conhecer e ter a razão da nossa fé. A nossa fé é racional. A nossa fé não é irracional como o hinduísmo, como tantas outras religiões aí que creem em coisas tão absurdas, coisas tão contraditórias. Mas a nossa fé é a coisa mais linda, é tão clara, é tão pura, é tão real, é tão sólida, é racional. Sim, no programa de hoje, dentro desta série de estudos sobre os fundamentos da nossa fé, conversaremos sobre este tema: Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador de tudo. Em que isto implica? Implica em tanta coisa. Se hoje temos uma bagunça na sociedade, é porque as pessoas estão deixando de crer em Deus como Criador. Vamos estudar isto um pouquinho? Então deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvi-lo e ser ensinado por Ele, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que algo que está acontecendo na sociedade hoje, não apenas no Brasil, não apenas nas escolas brasileiras, não apenas nas universidades do Brasil, mas no mundo, na Europa, na Oceania, na Ásia, na África, nas Américas, é que as pessoas estão sendo levadas a não crer em Deus como Criador. Desde que Darwin trouxe a sua teoria, que pode ser até mesmo apenas uma hipótese, desde que ele falou que todas as coisas vieram a existir a partir do Big Bang, e as leis naturais, aleatórias, cegamente vieram se formando, se juntando e criando tudo que existe. Os céus, a terra, o universo, as estrelas, as galáxias, a terra com toda a exuberância de vida, em milhares e milhões de seres vivos, tanto da vida vegetal quanto da vida animal, a vida ali presente. Então, este entendimento da teoria da evolução, que vem tirar Deus da história, que vem dizer que Deus não existe, que Deus não é criador. Isso aí tem trazido tanto desgaste, tanto problema, porque isto é fundamento da fé. E se Deus não existe, então eu vou fazer o que eu quiser, como eu quiser. Então pecado não existe, pecado é relativo. Então verdades absolutas não existem. Como se não existem, pois tudo é absoluto. A própria teoria da relatividade de Einstein nos mostra apenas o tempo sendo relativo, mas ele cheio de constantes, baseado na velocidade da luz. Nós vemos as constantes são absolutas. As leis físicas e da biologia são absolutas. A verdade é absoluta. Por mais que o homem queira mudar a verdade, por mais que queira dizer que ninguém nasce homem ou mulher, a verdade aí está contada em cada célula do nosso corpo, nos nossos cromossomos, se somos XX ou XY. Deus é o Criador. Isso é fundamento da fé cristã. Fundamento da fé judaica, fundamento para as nações que eram cristãs e que tinham um desenvolvimento, vamos dizer assim, exponencial.
e começaram a cair, começaram a enfrentar tantas dificuldades. A sociedade começou a entrar num caos. O caos está na arte, o caos está na educação, o caos está na sociedade, está na cultura. Podemos ver até leis dizendo que quem roubar até $1.000, isso não é crime. E o que está acontecendo? A segurança das pessoas se perde, vai embora. Se Deus não é o Criador, este mundo vira um caos. Vamos já a esta verdade. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4, de 10 a 11, e nós vamos ver que Deus Criador sendo adorado nos céus. O Deus Criador. Vamos ver? Diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. No capítulo 4 de Apocalipse nós vamos ver Deus sendo adorado nos céus. Deus sendo adorado porque Ele é Deus, mas Ele sendo adorado como o Criador. Criador, digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, sim, por Tua vontade são e vieram a existir. Os céus proclamam, os céus adoram o Senhor, Deus por ser Deus, Deus o Criador de todas as coisas. Os céus, os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda a hierarquia celestial proclama Deus como Criador. E em que isso implica? Implica em tudo. Implica em todo o nosso modo de ser, de caminhar, em todo, podemos dizer assim, em todas as áreas, nos céus e na terra. Saber que Deus é o Criador. Saber que não há ninguém acima dele, que todas as pessoas que existem, que tudo que existe no céu e na terra foi criado por Ele. Foi criado por Deus. Saber que Deus é o Criador é fundamental. Fundamental para você ter uma vida equilibrada. Fundamental para você ser plenamente feliz, sabendo quem você é, a sua identidade. Não somos animais racionais. Não somos como os animais, fazendo experimento em animais e achar que o homem será assim. Nos lembramos de um dos experimentos, eu não sei falar aqui os nomes dos psicólogos envolvidos neste experimento, mas olhando os ratinhos, uma comunidade de ratos ali, enquanto davam bastante alimento para os ratos, iam fazendo as anotações dentro da psicologia, o comportamento daqueles ratos. Muito alimento, havia muita camaradagem entre os ratinhos. Foram diminuindo o alimento, aquela camaradagem foi diminuindo, até que diminuíram ao máximo a quase nada e começou canibalismo. Os ratinhos começaram a se destruir, a matar e comer uns aos outros. Então disseram, os homens são assim, o mesmo comportamento dos ratos vai estar entre os homens. E um psicólogo judeu, era a época da Segunda Guerra Mundial. Ele esteve em um campo de concentração de prisioneiros. E o que era de se esperar? A comida racionada, a comida tão pouca que haveria agressividade entre os homens. E ele observou exatamente o contrário. As pessoas eram solidárias. As pessoas queriam ajudar, as pessoas deixavam de comer para dar para o mais velho, para dar para uma criança. Nós não somos animais racionais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, criados por Ele, criados para o louvor da sua glória.
Em Gênesis capítulo 1, de 1 a 5, nós lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Bem, nós vamos ver aqui no primeiro capítulo de Gênesis, ou seja, no primeiro capítulo de toda a Escritura, a criação do mundo. Deus criando a luz, Deus fazendo separação entre a luz e as trevas, Deus fazendo separação entre as águas do firmamento e abaixo do firmamento, separando a porção seca das águas, enchendo as águas de peixes, os ares de aves voando, enchendo a terra de plantas, enchendo de cores, de flores, de frutos, enchendo a terra de animais domésticos e selvagens, e fazendo finalmente o ser humano. Deus criou. Deus criou pelo poder da sua palavra. Deus criou com uma sabedoria extrema que quanto mais os biólogos, os físicos, os químicos estudam a criação, estudam a natureza, mais maravilhados ficamos. Maravilhados com toda a perfeição da vida, toda a perfeição do corpo humano, toda a perfeição dentro da bioquímica, do que acontece dentro de cada célula. Cada célula do nosso corpo é como uma cidade liliputiana, podemos dizer. Uma cidade com fábricas, com fabricação, com entrega, com transporte, com informação, codificação, algo tão tremendo que somente uma mente extraordinariamente sábia poderia fazer. Deus, onisciente, Deus sábio e poderoso. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele é o sustentador de toda a criação. Deus tem tudo em suas mãos e Ele cuida e Ele vela. Olha o que nos diz o Salmo 104, este salmo belíssimo. Nós vamos ler o verso 24 e 25 e do 27 ao 31. Diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Que coisa linda! Este Salmo 104, ele nos traz lições de biologia, de zoologia, de física, de química, de botânica. Ele traz tantas coisas tão lindas, mostrando como Deus criou e sustenta a sua criação. Deus não nos fez e nos abandonou à própria sorte. Ele nos fez e Ele estende a sua mão para sustentar. Aqui diz que todos esperam de ti para serem alimentados. Todos esperam no Senhor. O alimento, o ar, a água, é Deus. Todos esperam de ti. E diz, quando o Senhor dá, eles o recolhem. Se abres as mãos, se enchem de bens. Mas se o Senhor esconde o rosto, se tira o fôlego, morrem. Quantos animais já foram extintos? Quantos já não estão mais aqui? Onde estão os mamutes? Onde estão os grandes dinossauros? Houve uma extinção. Houve um tempo em que pararam, não houve mais continuidade.
mas o Senhor sustenta a criação que aqui está e disse: envias o teu Espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. Deus, Ele não fez todas as coisas e abandonou e foi embora, entregou a própria sorte. Deus fez o homem, sabia que o homem ia pecar, sabia que o homem iria falhar, Deus sabia que o homem não iria conseguir manter-se puro, inocente. Deus sabia, mas Deus sabia do alto preço que Ele mesmo teria de pagar para restaurar a condição humana, para restaurar o ser humano. Deus sabia. E então Ele enviou o seu Filho, Jesus, à semelhança de homens, não de animais racionais, mas à semelhança do próprio Deus. Ele enviou Jesus para dar a sua vida em nosso lugar, porque Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. O texto aqui nos diz que é Deus que mantém toda a criação viva. Ele é a vida. A ciência não tem a definição da vida. Sabe o que é a vida, mas não sabe a origem da vida. A teoria da evolução diz que tudo veio de uma explosão, o Big Bang. Mas e antes da explosão? O que era? Eles vão ter de dizer nada. Como nada, do nada, para nada, cria tudo. Não dá para a gente imaginar o que é nada. Nem tempo, nem espaço. Nada. Mas nós sabemos que antes de qualquer coisa criada, era Deus. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Jesus não começou a existir há 2000 anos atrás. Ele é eterno. Ele é o Filho de Deus. Deus é Deus. Para nós, eternidade é uma palavra assim tão longínqua. Nós não sabemos o que é sempre existir, porque nós tivemos o começo. Nós sabemos o que é o começo, o que é meio e o que é fim. Mas Deus sempre existiu. Deus é Deus. Deus é eterno. Eterno. Antes de todas as coisas criadas, no princípio, Deus. Ele criou, Ele fez e Ele está presente em sua criação. Ele está presente, nosso Deus é onipresente. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele criou com tanta sabedoria que o homem coloca um telescópio para contemplar o universo e fica maravilhado. O homem fica maravilhado com as galáxias, com as estrelas. Estrelas tão grandes. O nosso Sol é 360 vezes maior do que a Terra. Mas existem estrelas 1000 vezes maior do que o Sol. Existe uma estrela, Antares, 1000 vezes maior do que o Sol. Nós estamos aqui na nossa galáxia, em espiral, plana, tão linda, a Via Láctea, que nós vemos à noite no céu estrelado. Mas ela é uma galáxia com bilhões de estrelas, bilhões de corpos celestes. E nós temos bilhões de galáxias no universo. Quem fez tudo isto? Que força, que poder, que criatividade! As estrelas são coloridas, tem estrelas amarelas, brancas, vermelhas, alaranjadas, azuis, estrelas de todas as cores, emitindo a sua luz, trazendo para o nosso planeta a beleza do universo, criado por Deus. E a palavra de Deus nos diz, a Bíblia Sagrada, que Deus fez as estrelas incontáveis para nós, para os nossos instrumentos, a nossa tecnologia, o universo é incontável. E Deus sabe o nome de cada estrela. Deus colocou-as de uma forma tão especial no céu, que nós temos a história do Evangelho contada
nos símbolos do zodíaco, nas constelações do zodíaco, as 12. Nós temos ali a história do Evangelho, com estrelas cujos nomes falam do Evangelho. Falam de Cristo, sua primeira vinda. Falam da igreja, logo depois da primeira vinda de Jesus. E fala da volta de Jesus e o triunfo do Senhor, destruindo e derrotando todo o mal e trazendo um novo tempo para a criação. Nós vamos ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo na criação, mas vamos ver aqui Jesus na criação, mostrado pelo apóstolo Paulo. Em Colossenses, capítulo 1, de 15 a 19, nós lemos assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que texto maravilhoso! Paulo nos fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Contemple Jesus. Veja Jesus. Certa vez, um dos discípulos do Senhor, Filipe, disse para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse: eu não falo nenhuma palavra que não tenha ouvido de meu Pai. Eu não faço nada que o Pai não tenha me direcionado para fazer. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. E diz a palavra: nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Todas, as visíveis e invisíveis. Tem coisas que são invisíveis aos nossos olhos, de tão grandes que são, e outras que de tão pequenas são invisíveis aos nossos olhos. Nós podemos ver uma média aritmética do macrocosmos com microcosmos. Nós podemos ver aí diante dos nossos olhos, mas coisas invisíveis como, por exemplo, também a criação dos anjos, dos seres celestiais. Nós não os vemos. Ao nosso redor há anjos de Deus acampados, nos servindo, nos guardando. E Jesus é o autor, é o criador das coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus, criados para Deus. Não é maravilhoso? Como tem sido a sua vida? Você tem glorificado a Deus com a sua vida, com as suas palavras, com o seu jeito de viver, de orar, de adorar, de servir? Como tem sido a sua vida? Você sabe que foi criado para Deus. Você sabe que este Deus maravilhoso fez tudo o que existe para o louvor da sua glória. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha falta de fé. Perdoa o meu coração
tão longe de Ti. Perdoa-me, lava-me, santifica-me, purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro para a glória do Teu nome. Um coração que Te contempla, que Te vê, que Te ama, que Te obedece e que Te serve totalmente. Eu me entrego a Ti, Senhor, para ser Teu, unicamente Teu. Usa-me, encha-me do Teu Espírito Santo. Sou Teu para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O que temos de fazer é reconhecer quem nos criou, para que nos criou e estar dentro deste processo maravilhoso. Que Deus te abençoe ricamente, que a sua vida vale a pena servindo ao Senhor. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, alinhando os ponteiros. Até lá!